Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Leonardo Ribeiro Nicolosi, médico psiquiatra e psicogeriatra, e hoje vamos falar sobre um tema importante que chama-se delirium. Não confundir com delírio, porque o delirium é uma emergência psiquiátrica. Então, assim, se você antes de tudo puder dar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho de notificação, ajuda o canal a crescer e a gente alcançar mais pessoas. Mas vamos lá. Primeiro vamos explicar o que é o delírio, que é o que está acostumado. Então, é uma crença ou uma ideia desconectada da realidade, né, o irreal, e removível a uma argumentação lógica. Né? No que é importante diferenciar? Porque diversas patologias elas podem ter um quadro delirante, né? Mas assim, o paciente ele vai estar consciente e atento. Então, quando ele for explicar a história pode ser mais ou menos estruturada, no que eu digo de onde ele vai fornecer mais ou menos argumentos para apoiar a crença dele, mas a atenção vai estar mantida pelo menos por um prazo. Então ele vai se dirigir, vai estar acordado e vai se dirigir a você. No caso do delírio, seria uma outra situação, onde a consciência dele está alterada, ou seja, ele está num estado intermediário entre uma sonolência e a consciência, né, ou seja, está em um estado intermediário entre estar acordado e uma sonolência, o que a gente chama de, por exemplo, obnubilação, e um déficit de atenção e uma atenção flutuante. Né? Então, assim, ele não vai estar atento a quem ele vai dirigir o discurso ou vai falar alguma coisa. Então, ele pode reclamar que alguém está fazendo algo com ele, mas você vai conversar com ele, ele vai estar olhando para o outro lado, vai falar outra coisa a seguir, e isso aí acontece por causa de uma disfunção cerebral. Ou seja, o nosso organismo ele trabalha em equilíbrio, então ele precisa do que a gente chama na medicina de uma homeostase, ou seja, uma ausência de infecção, eletrólitos dentro do padrão normal, o pH do sangue dentro do padrão normal, não está em abstinência de certas drogas, e conforme nós vamos envelhecendo, todos os nossos órgãos vão perdendo reserva, ou seja, a capacidade de funcionar adequadamente a partir do aumento de exigências ou agressões. Então, por exemplo, um paciente que tem um infarto, dependendo do infarto, ele consegue viver bem. Agora, se ele tiver vários infartos ou for uma pessoa mais velha e dependendo do infarto, se ele já tiver um prejuízo antes, uma insuficiência cardíaca antes, aquilo lá vai ser determinante para que tenha um desfecho desfavorável. E aqui, no caso do delírio RIUM, ele é um quadro que pode ocorrer em pessoas mais jovens, em quadros extremos, mas o perigo dele é ocorrer em idosos, porque ele está indicando uma situação drástica. Então, por exemplo, se uma pessoa jovem tem uma infecção urinária, ela vai ter dor para urinar, vai urinar várias vezes, e aí você tem uma maior facilidade para diagnosticar. Um idoso com uma infecção urinária já se espalhando pode se manifestar apenas com uma confusão mental, né? Então, assim, essa queda do nível de consciência, essa atenção flutuante. E vai ser um quadro abrupto. E também, assim, diferenciar isso da demência. A demência, sim, o paciente apresenta um quadro mais insidioso, ou seja, algo mais lento. Na maioria das vezes o paciente na maioria das demências o paciente não tem essa oscilação de consciência, a não ser que tenha um quadro de delírio superposto. Então, o que isso é importante? Ao contrário do delírio, que você pode tratar com antipsicóticos, a gente pode até usar antipsicóticos no caso do delírio hiperativo, onde o paciente se encontra agitado,
mas é apenas um sintomático. E o que vai determinar a melhora, ou vai determinar inclusive a diferença entre a vida e a morte do paciente, é corrigir o problema de base. Então, assim, se o paciente tiver algum distúrbio hidroeletrolítico, corrigir esse distúrbio dentro da condição necessária e na velocidade correta, ou se for através de uma infecção, usar antibacterianos ou outras drogas compatíveis para controle da infecção. E aí o paciente pode melhorar. Então, assim, a diferença é essa. Então, o paciente idoso com a queda abrupta do nível de consciência e flutuação do nível de atenção não é para ficar bobeando, não. Já leva para o pronto-socorro para que ele possa ser investigado antes que seja tarde demais. Bom, basicamente era isso o vídeo de hoje. Gostaria de agradecer a todos. Até a próxima. Não deixe de comentar e dar sugestões para novos vídeos. Caso eu não tenha feito, eu vou me esforçar para fazê-los o mais rápido possível. Grande abraço a todos. Até mais.